lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a regulação do ritmo respiratório, começando pelos sensores, que podem ser os quimiorreceptores e os receptores mecânicos pulmonares. Então, para a regulação do ritmo respiratório acontecer, a gente precisa de 3 elementos básicos. Os sensores, que é o que a gente vai citar hoje, que são mecanismos que vão reunir informações do corpo e vão levar para o centro de controle respiratório, que é lá no tronco cerebral, na ponte e no bulbo principalmente, que vão coordenar essas informações e vão enviar os impulsos de respostas para os efetores, que seriam os músculos respiratórios, que vão promover de fato que a ventilação ocorra num ritmo maior, num ritmo menor, com volumes maiores ou menores, a depender da informação que foi recebida aqui pelo centro. De fato, hoje a gente vai falar aqui dos sensores, né, os quimiorreceptores e os receptores mecânicos pulmonares. Começando pelos sensores químicos, chamados de quimiorreceptores, eles podem ser periféricos e centrais. Esses sensores são receptores que respondem a alguma alteração na composição química do sangue ou de algum outro líquido ao seu redor. Essa entrada, né, essa sensibilidade que esses receptores têm é importante porque qualquer modificação nessa química sanguínea ou de líquidos adjacentes aos receptores vai ser uma maneira eficaz de controlar o seu ritmo respiratório, né? Todas essas informações vão para o centro e mantém a homeostasia dos gases sanguíneos de fato. A principal sensibilidade desses quimiorreceptores, de fato, é o dióxido de carbono. Normalmente é o estímulo primário para que as mudanças na ventilação aconteçam. Vamos falar, então, primeiro dos quimiorreceptores periféricos. Esses quimiorreceptores periféricos se encontram ou no seio carotídeo, ali na região da bifurcação da carótida comum, direita e esquerda, ou lá no arco da aorta. Lá no arco da aorta a gente tem quimiorreceptores e de fato eles respondem de maneira muito parecida com esse que eu vou mostrar aqui para vocês, que é do seio carotídeo. E no seio carotídeo, esses quimiorreceptores se encontram nos corpos carotídeos, chamados de células glomal, né, do glomo carotídeo. E eles respondem a mudanças químicas de pH, de pressão de oxigênio e alterações de pressão de CO2. Mas, de fato, eles são mais sensíveis, eles respondem a mudanças da pressão de oxigênio de maneira diferenciada em relação aos quimiorreceptores centrais. E aí, como que isso acontece? Então, quando é identificado lá nesse vaso sanguíneo, né, na carótida, uma pressão de oxigênio baixa, um pH baixo, né, uma acidose, e aumento da pressão do gás CO2, eu tenho uma informação chegando aqui para manter e fechar canais de potássio dessa célula glomal, né, do corpo carotídeo. Isso leva à despolarização desta célula, que vai levar à abertura de canais de cálcio e entrada de cálcio para essa célula. Então, essa informação sanguínea de queda de PaO2, de queda de pH e o aumento de PCO2 vai levar à despolarização celular, entrada de cálcio para dentro dessas células glomais. O fato do cálcio agora estar dentro dessa célula vai gerar uma ativação, uma liberação, chamada exocitose, de neurotransmissores. E a partir desse momento, a gente vai ter uma atividade nervosa acontecendo, né, para enviar essa informação para o centro respiratório. Então, eu vou ter uma sinapse química aqui acontecendo, né, então o receptor do neurônio sensorial, que nesse caso aqui é do nervo vago, vai levar essa informação, um potencial de ação vai ser gerado, levando essa informação agora para o centro respiratório. O detalhe aqui que, apesar de ele ter essa sensibilidade tanto para o oxigênio, para a queda do oxigênio, para o aumento de PCO2 e queda de pH, a resposta à queda de PaO2 não é a qualquer queda. Então, a pressão arterial de oxigênio normal no indivíduo adulto é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Essa pressão baixa aqui, ao qual essas células glomais são sensíveis
para mandar essa resposta para o centro respiratório é apenas quando essa pressão de oxigênio cair abaixo de 60. Então, a resposta aqui só começa se essa pressão de oxigênio cair abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então, a diminuição aqui deve ser muito expressiva para que os quimiorreceptores periféricos respondam à queda de PaO2. Mas ele também responde à queda de pH, né? Então, se eu tiver muito hidrogênio aqui nesse vaso sanguíneo, né, deixando o meio sanguíneo muito ácido, a resposta dessa célula será a mesma, né? Eu também vou ter fechamento dos canais de potássio, despolarização celular, entrada de cálcio para a célula, exocitose dos neurotransmissores, o potencial de ação acontece enviando a informação lá para os centros bulbares e centros pontinos. Então, essa resposta vai acontecer da mesma maneira. A diferença é que aqui a resposta é um pouco mais rápida, né? Então, eu não preciso ter grandes quedas do pH para essa célula despolarizar. Agora, para ela despolarizar por queda de oxigênio, aí só abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Já os quimiorreceptores centrais, eles de fato respondem, eles se encontram lá na região da superfície ventral do bulbo, nas saídas dos nervos do nono e do 10º par de nervo craniano, e ele é extremamente sensível a mudanças de CO2, da pressão arterial de CO2. De fato, apesar da gente falar que ele tem uma sensibilidade à alteração de pressão arterial de CO2, os quimiorreceptores centrais, eles não se encontram próximo a vasos, né, aos capilares encefálicos. Eles se encontram mais próximos às meninges, né, ao líquor ou líquido cérebro-espinal. Então, de fato, o que ele responde é a mudanças desse gás no líquor. Tá? Então, o que a gente percebe? O capilar encefálico, ele tem como característica células endoteliais justapostas, né? Então elas são extremamente unidas. Então é um capilar extremamente seletivo. Não é tudo que vai passar por essa barreira hematoencefálica. O que passa aqui é apenas células apolares, aquelas que não têm carga, e células e substâncias, né, que têm baixo peso molecular. Então, se essa substância tiver polaridade, ela não vai passar por aqui. E isso acontece, a gente vê acontecendo, por exemplo, em relação aos íons de hidrogênio. Então, se aqui nesse capilar encefálico eu tenho muito íon hidrogênio, eu vou ter um meio mais ácido, eu tenho alteração de pH. Mas isso não vai ser percebido aqui pelo quimiorreceptor central, já que a quantidade de íons de hidrogênio aqui que está aumentada não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, porque o hidrogênio tem polaridade. Entretanto, o CO2 ele é apolar, ele tem baixo peso molecular e ele é extremamente solúvel. Então, quando eu tenho um aumento da pressão arterial de CO2, isso de fato pode ser percebido pelo quimiorreceptor central, porque o CO2 vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, chegando aqui no líquor, né, nos espaços ali subaracnoide, né? Então eu vou ter um aumento desse gás nesse líquido cérebro-espinal. A partir desse acúmulo de CO2 no líquor, isso sensibilizará o quimiorreceptor central. Então agora ele vai enviar, através do nervo glossofaríngeo, a informação chegando aqui no centro de controle respiratório. Ele consegue perceber essa modificação. Agora, só o fato da presença do CO2 aqui já sensibiliza o quimiorreceptor central. Mas, além disso, o CO2 ele vai se associar aqui a moléculas de água presentes no líquor. E isso se dá pela ação daquela enzima que a gente já conhece, que é a anidrase carbônica, formando agora o ácido carbônico, que, como todo ácido, tem uma ligação fraca, que se dissocia e forma, então, os íons hidrogênios e bicarbonato. E o fato agora de eu ter maior acúmulo de íons de hidrogênio no líquor também vai alterar o pH glicólico, né, que já é um pouco mais ácido, ali em torno de 7,32, agora vai ficar ainda mais ácido, sensibilizando também o quimiorreceptor central, possibilitando que a informação chegue aqui no centro de controle respiratório. Então, a partir desse momento,
eu tenho a ação, né, eu tenho a atividade desses receptores por mudanças químicas no líquor e não no sangue, né, naquele capilar encefálico que por ali está passando. Já que esse quimioreceptor não alcança esse sangue, né, ele vai alcançar o líquor. Se essa informação que está chegando aqui para o centro de controle respiratório é acúmulo de CO2 ou uma queda de pH por acúmulo de hidrogênio aqui no líquor, a resposta será de aumentar a ventilação, para conseguir lavar esse CO2, né, e tentar eliminar mais esse ácido para voltar, né, a um pH adequado no sangue desse indivíduo. Então, eu vou ter uma resposta para os músculos, que são os efetores, para aumentar a ventilação. Qual que é o detalhe dos quimioreceptores? Esse quimioreceptor central, como vocês podem perceber, ele não responde a alterações de queda de pressão de oxigênio. Ele responde por alteração da pressão arterial de CO2, que vai alterar o pH glicólico, vai alterar a concentração de CO2 no líquor, e é isso que ele vai responder. Já o quimioreceptor periférico vai responder a alteração de pH, alteração de PCO2 e a alteração da PaO2 quando ela estiver abaixo de 60. Entretanto, no indivíduo que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, né, o DPOC, que pode ser a bronquite crônica, pode ser o enfisema, ele tem a característica de perda de elastância e, portanto, ele vai ter a característica de aumento de volume residual e alteração de forma obstrutiva para a saída do ar. E são indivíduos que cronicamente podem acumular CO2. Então, eles são retentores crônicos de gás carbônico, né, de dióxido de carbono. Essa retenção crônica de CO2 se dá porque esses quimioreceptores, que são extremamente sensíveis ao aumento de PCO2, a longo prazo, esse CO2 sempre aumentado, esse quimioreceptor não vai responder mais. Ele vai dessensibilizar. Tem uma dessensibilização desses quimioreceptores, tanto central, que só responde a isso, então ele perde essa sensibilidade, dessensibiliza mesmo, porque o CO2 está sempre mais alto, então ele entende que esse é o novo normal do indivíduo e não responde mais. Então ele não vai mandar para o centro de controle que precisa aumentar a ventilação, ele acha que aquilo é o novo normal. O quimioreceptor periférico para aumento de PCO2 também dessensibiliza, então ele também não vai responder adequadamente. E, portanto, o que permanece é apenas os quimioreceptores periféricos respondendo à queda de pressão arterial de oxigênio. Então, a sensibilidade, né, o sensor químico que resta para esse paciente são os quimioreceptores periféricos que vão responder apenas à queda de PaO2 abaixo de 60. Então, essa resposta periférica só permanece por queda de PaO2. Então, esse é o estímulo, vai ser o estímulo químico primário de alguns indivíduos que são retentores crônicos de CO2. E é isso que, de fato, vai levar ele a aumentar a ventilação em algumas situações, né, necessárias ali, por exemplo, quando ele está fazendo exercício, ou caminhando, ou trabalhando, e precisa aumentar a ventilação. É só pela queda de PaO2 que ele responde. Além dos quimioreceptores, a gente tem os mecanismos reflexos de controle respiratório, que são sensores mecânicos, são sensores localizados nas vias aéreas, em alguns sistemas cardiovasculares, alguns músculos e tendões podem apresentar esses sensores também, que vão gerar alterações reflexas no controle da respiração. A gente tem uma lista aí de receptores mecânicos, né, de insuflação e desinsuflação pulmonar, de reflexos irritativos, imersão da face. Então, a gente tem diversos receptores aí que vão responder a diversas situações. Vamos citar 3 deles agora. O reflexo de insuflação de Ehring-Breuer, que são chamados também de receptores pulmonares de estiramento de adaptação lenta, eles vão responder, eles vão ser ativados quando o estiramento é persistente, ou seja, a insuflação está persistente além do que é considerado normal. Então, esses receptores estão localizados no músculo líquido das paredes dos brônquios e bronquíolos de todo o pulmão,
e ele vai responder quando o volume corrente do indivíduo estiver acima de 1 litro, né? Lembrando que o volume corrente aí, em média, o normal é em torno de 500 ml. E nesse indivíduo, o volume corrente vai estar em torno de 1 litro ou mais, né? Então, eu tenho muita insuflação, eu tenho um estiramento excessivo. Então, esses receptores são ativados, eles mandam uma informação química ativando, né, gerando uma sinapse química aqui, ativando o potencial de ação do nervo vago, que envia essa informação lá para o centro respiratório. Esse centro respiratório vai responder diminuindo a frequência respiratória, levando a apneia ou até mesmo uma broncodilatação para favorecer a exalação desse ar adequadamente, para favorecer a expiração desse indivíduo e diminuir essa insuflação. Então, a função dele principal é inibir a inspiração, parar de insuflar. O reflexo de desinsuflação de Ehrenberg, ele vai resultar aí dessa menor atividade dos receptores de estiramento ou por conta de um possível colabamento das vias aéreas, ele vai ser ativado. Quando esse reflexo é ativado, a gente vai perceber que as vias aéreas estão extremamente com um volume, né, residual, muitas vezes baixo, um volume corrente baixo. Ele vai estar, por exemplo, em situações patológicas, como derrame pleural, pneumotórax, onde eu posso ter o risco de colabamento de vias aéreas. Então, ele identifica esse risco, né, um menor volume, ou seja, a via aérea está mais desinsuflada do que deveria, leva uma informação via nervo vago para os grupos respiratórios, bulbares e na ponte, e a resposta que vai retornar para tentar evitar essa desinsuflação inadequada é aumentar a frequência respiratória e volumes pulmonares, tá? Então gerando esse efeito de hiperpneia, tentando levar um aumento da respiração desse indivíduo para evitar o colabamento das vias aéreas. Obviamente que só essa resposta não vai resolver se esse indivíduo estiver com pneumotórax, mas é uma maneira do seu sistema te proteger. E por último, a gente tem os receptores pulmonares irritantes, que se encontram nas células epiteliais das vias aéreas de todos os indivíduos, e eles normalmente vão responder a corpos estranhos, né, mecanismos estranhos que podem alcançar sua via aérea, como gases nocivos, fumaça, poeira, ar frio, cheiros, né, de produtos químicos, cheiros de perfumes. Isso gera uma atividade desses receptores que vão levar a um mecanismo de proteção, ou a broncoconstrição, para tentar exalar esse ar, a tosse, o espirro também podem ser a resposta desses receptores. A resposta deles também vai via nervo vago para gerar uma expiração forçada, para expulsar qualquer corpo estranho que ali possa se encontrar, que gerou essa ativação, né, desses receptores irritantes. E por fim, terminamos então a primeira parte, né, da regulação do ritmo respiratório, que são os receptores, né, são os sensores químicos e mecânicos para o controle do ritmo respiratório. Até mais!